Então vamos lá. Primeiro exercício de propriedades coligativas, tá certo? Então, pessoal, essa primeira questão diz assim, ó, tendo em vista o momento em que um líquido se encontra em equilíbrio com seu vapor, leia atentamente as afirmações a seguir. Então, está em equilíbrio, significa que está com a temperatura, o ponto máximo, né? Pressão máxima de calor, tá? Do líquido. Então, diz o seguinte: a evaporação e a condensação ocorrem na mesma velocidade. Se está em equilíbrio, sim. A vaporização e a condensação está acontecendo durante o mesmo instante, quer dizer, está evaporando e condensando no mesmo instante. Então, essa afirmativa é verdadeira. Não há transferência de moléculas entre o líquido e o vapor. Claro que há transferência, porque se o vapor está subindo e as gotas de água que estão condensando estão descendo, certo? Existe troca, certo? Elas vão se encontrar no meio do caminho, certo? Não há interação, mas há essa transferência, né? Essa mudança, porque o vapor está subindo e o líquido condensado está descendo. Então, falsa. 3. A pressão de vapor no sistema se mantém constante? Sim, se está em equilíbrio, a velocidade de formação de vapor e de condensação é igual, consequentemente, a pressão de vapor ela se mantém constante, se mantém em equilíbrio, então, verdadeira. A condensação do vapor depende do tempo? Não. Atingiu o equilíbrio, o tempo vai passando o tempo que quiser. O tempo vai correndo, 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 mas não vai mudar a concentração de vapor. Por quê? Porque é formando vapor e condensando, formando vapor e condensando. Está em equilíbrio. Então, a afirmativa falsa. Aí ele pede qual das falsas são citadas. No nosso caso, 2 e 4, a alternativa letra B. Alguma pergunta sobre isso aí? Qualquer coisa vão falando que eu vou respondendo, tá? Segunda questão, diz assim: temos uma solução de partes iguais de éter, partes iguais de água, éter e etanol, tá? Em um recipiente fechado. As pressões parciais dos vapores estão em ordem crescente. O que é isso, ordem crescente? Do menor para o maior, ou seja, da menor pressão para maior pressão. Aí você pode pensar, professor, e como é que eu vou conseguir diferenciar quem é que tem a menor pressão e quem é que tem a maior pressão? É só você lembrar o seguinte: quem tiver, quem for mais volátil, quer dizer, quem evaporar mais facilmente, possui a maior pressão máxima de vapor. Quem tem a menor pressão é quem demora mais para evaporar. Então, entre água, éter e álcool, qual dos três irá demorar mais para evaporar? No caso, água iria ter a menor pressão máxima de vapor, porque demora mais a evaporar, é a 100 graus Celsius. Depois vem o álcool, que a pressão é maior do que a da água, por isso que ele evapora mais rápido do que a água. É tanto que se você molhar a mão de álcool, uma mão de álcool e uma mão com água, qual das duas vai evaporar mais rápido? A que tiver álcool. Por isso que o álcool é mais volátil que a água, ou seja, evapora primeiro. Ou seja, se evapora primeiro, tem maior pressão máxima de vapor. E quem tem dos três, a maior de todas, dos três, vai ser o éter, certo? É tanto que o éter é uma substância utilizada muito em hospital, certo? Por como anestésico ou muitas vezes para limpeza. E quando você entra no hospital, você já sente aquele cheiro forte, certo?
Justamente é porque ele é muito volátil. Basta deixar ele aberto que você já sentirá o seu cheiro. Então, como ele é muito volátil, significa dizer que ele tem uma pressão máxima de vapor maior do que os outros. Então, a ordem vai ser água, álcool e éter. Que dá a alternativa, letra B. A próxima. Nessa terceira diz assim: em um mesmo local, a pressão de vapor de todas as substâncias puras líquidas vai ter o quê? Ó, eu estou no mesmo local, eu estou na mesma, eu tenho várias substâncias, abri todas as substâncias, certo? E sobre a pressão máxima de vapor, o que é que eu posso afirmar? Tem o mesmo valor, a mesma temperatura? Não, a gente sabe que a pressão na mesma temperatura possui pressão diferente, depende do líquido. Então, essa letra A está falsa. A letra A está falsa. Tem o mesmo valor nos respectivos pontos de ebulição. Então, no ponto de ebulição, eles vão ter os mesmos valores? A resposta correta é a letra B. Sim. Por quê? Porque nos pontos de ebulição, deixa eu só ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. Aumenta com o aumento do volume? Não, o volume não interfere. Falso. Diminui com o aumento, o volume não interfere. Tem o mesmo valor nos respectivos pontos de ebulição, tem o mesmo valor nos respectivos pontos de congelamento. Não, é letra B, tá certo. Tem o mesmo valor nos respectivos pontos de ebulição. Significa dizer o quê? Que a pressão máxima de vapor, quando chega no ponto de ebulição, significa dizer que eles têm a mesma pressão. Por que que tem a mesma pressão? Porque todos têm que ficar igual à pressão atmosférica. Todos têm que chegar à pressão atmosférica para poder chegar a ficar com o mesmo valor. Então, tipo, água, ele chega na pressão, demora, mas chega na pressão atmosférica e evapora. O álcool demora menos, né? Porque ele é mais volátil. Mas ele chega na pressão atmosférica e evapora, certo? Consequentemente, éter e qualquer outra substância, tá? Aí tem o mesmo valor nos respectivos pontos de congelamento. Não, no ponto de congelamento, não. Quando a gente fala em pressão máxima de vapor, certo? A gente está falando justamente pressão de vapor. Pressão de vapor, ele quer dizer em relação a ponto de ebulição e não ponto de congelamento. Por isso que a alternativa correta é a letra B. Tá? Qualquer coisa vão perguntando. Devido à sua altitude, a pressão atmosférica no topo do pico da bandeira é menor do que um ATM, é menor do que a pressão ao nível do mar. Entretanto, ao nível do mar pode ser considerado igual a 1 ATM. Em um recipiente aberto, a gente pode afirmar o seguinte: a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, tanto no pico da bandeira como ao nível do mar. Está errado, porque ele entra a 100 graus Celsius ao nível do mar. Mas no pico da bandeira, como a pressão é menor do que 1, consequentemente, ele vai evaporar a menos de 100 graus Celsius. Então, a alternativa correta, certo? Vai ser aí a alternativa letra C. A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 no pico da bandeira. Por quê? Quanto mais alto estiver, menor a pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica é menor, então não precisa da mesma temperatura para poder entrar em ebulição. Porque entra em ebulição quando a pressão do líquido chega à pressão atmosférica. Se a pressão atmosférica ao nível do mar é 1 atm, então ou 760 milímetros de mercúrio, quando chega nessa temperatura, nessa pressão, certo? A 100 graus Celsius, então ele vai
e evapora. No Pico da Bandeira não está 1 atm, está 0,7, por exemplo. Então eu não vou precisar chegar até 100. Com 80 graus Celsius no Pico da Bandeira, ele já começa a evaporar. Tá? Por isso que a resposta correta é letra C. Quinta questão. A quinta questão ele diz assim: a temperatura de início de ebulição de uma solução contida em um becker depende de quê? Ó, eu não estou falando de substância pura, não. Eu estou falando de solução. O que é que eu falei sobre solução? A solução. O que é uma solução? É um solvente puro que foi acrescido soluto. Ou seja, é você pegou água pura, botou sal ou botou açúcar, por exemplo, mexeu. Muda as propriedades coligativas? Muda. Então a água, por exemplo, vai evaporar a 100? Não vai. Vai evaporar mais do que 100, certo? Vai congelar a zero? Não vai. Vai congelar menos que zero. Essas foram as propriedades que a gente viu, né, nas aulas passadas. Então, não depende da pressão atmosférica. Está errado. Depende do volume. Está errado. Depende da temperatura. Letra D. Está errado. Aí, depende da quantidade de calor. Não, não depende da quantidade de calor. Certo? A resposta correta é letra E. Depende do número de partículas dispersas por unidade de volume. Ou seja, se eu colocar pouco sal na água, vai ter uma certa influência, quer dizer, vai influenciar pouco. Se eu colocar mais sal na água, vai influenciar muito. Quanto maior a quantidade de substância, de soluto não volátil no solvente, maior será a influência nas condições, nas propriedades coligativas daquele solvente. Tá? Sexta, as propriedades coligativas das soluções dependem de quê? A gente acabou de falar sobre isso, ó, do número de partículas dispersas, certo? Então, a resposta correta vai ser letra D, ó, do número de partículas dispersas na solução, certo? Essa é o que vai alterar as propriedades coligativas das soluções. Alguma dúvida, pessoal, até aí? Não? Então, tranquilo. Eu tenho esse diagrama de fases, ó, pessoal, que vocês estão vendo, tá? Então, o que é que acontece nesse diagrama? Eu quero que vocês respondam aí, vocês vão colocar verdadeiro ou falso nessa questão, tá? Então, ele diz o seguinte, no 00. A fase sólida é a mais estável na região 1. A região 1 é o que está sólido? A gente viu que sim. Então, verdadeiro. Essa região 1 é sólida. A fase mais estável na 3 é o vapor? Sim, nós vimos que é a fase gasosa, ou vapor na 3. Tá certo. Então, verdadeiro. No ponto B, no ponto B, eu tenho um equilíbrio sólido e vapor? Não, certo? Se um é sólido, o 3 é vapor, o 2 é líquido. Então é líquido vapor e não sólido vapor. É falso. A 33. O ponto A está em equilíbrio sólido, líquido, gasoso? Não. O ponto em que está em equilíbrio sólido, líquido, gasoso é o ponto triplo, que é esse ponto central aqui, ó, onde eu estou colocando o T, certo? Então é falso também. Na região 2 é líquido? Sim, ó, acabei de colocar aqui, ó, líquido na região 2, então verdadeiro. Então fica VV, FF, V, ok? Eu vou responder já essa que está ao lado, tá? Essa questão 3 aí que está ao lado, já para a gente aproveitar o espaço. A partir desse diagrama de fases, vamos ver aqui sobre as temperaturas A e B, quer dizer o seguinte, são respectivamente, temperatura A e temperatura B é o ponto de fusão e de ebulição, ponto de fusão e de ebulição, ó, eu estou saindo do sólido para o líquido, sólido para líquido é fusão. E estou saindo aqui do líquido para o vapor. Do líquido para o vapor é ebulição.
Então, é respectivamente o ponto de fusão e ponto de ebulição, TA e TB, TA é ponto de fusão, TB é ponto de ebulição. Então, a resposta correta é a letra A. O que é ponto de fusão? Ponto de fusão é a passagem do sólido para o líquido. O que é ponto de ebulição? Ponto de ebulição é do líquido para o vapor. Não, Débora. Essa questão anterior não precisa somar, não. Não, não, não soma, não. Esse é um tipo de questão em que você marca. Quando está verdadeiro, você marca o primeiro quadrado. Quando está falso, você marca o segundo quadrado. Esse é o tipo de questão que você faz assim. Mas deu para entender agora como é que você faz, Débora? Tranquilo. Então vamos agora para essa segunda e essa quinta questão. Na segunda diz assim: com referência dos pontos, pode-se afirmar que, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele diz aqui, ó. No ponto 3, coexistem as fases líquida e sólido. No ponto 3 é fase líquido e sólido? Não. É sólido, líquido e gasoso. É o ponto triplo. Então, a letra A está errada. A letra B. No ponto 1 só existe vapor? Ó, no ponto 1, se você olhar, é sólido, não é vapor. Então, está errado. Letra C. No ponto 4 existe líquido e vapor. No ponto 4 a gente sabe que aqui é o líquido, aqui é o vapor. Então, realmente, neste ponto 4 aqui, eu tenho líquido mais vapor. Então, a alternativa correta do 2 vai ser letra C. Ok? Letra C. Alternativa 2, letra C. Deixa eu continuar aqui. Quinta questão. Essa é a última do primeiro, tá? Na quinta questão, eu tenho o seguinte: qual dessas é o fenômeno do granizo? Qual dessas aí é o fenômeno do granizo? O granizo, certo? Que é aquelas bolinhas de gelo, né? Pedras de gelo que caem do céu. Vai ser sólido gasoso, líquido gasoso ou sólido líquido? Então a gente sabe que aquelas bolinhas, o ar muito frio, em que a água passa do estado líquido para o estado sólido. Ou seja, vai ser 5 para 6, tá? Então é justamente essa daqui, 5, 6, que seria a resposta correta. Ok? Então, com isso, a gente encerra aí a correção do nosso primeiro exercício.